Você acredita que uma simples pergunta pode transformar uma obra inteira em palco de humildade e respeito? Que um gesto aparentemente pequeno pode fazer um homem arrogante provar do próprio veneno diante de todos? Pois essa história começa em um canteiro de obras qualquer, mas se tornaria a maior lição da vida de um engenheiro e o primeiro passo de superação de um pedreiro novato. O sol ainda nascia tímido quando Rafael atravessou o portão da construção. O barulho das betoneiras misturava-se ao canto distante dos pássaros e ao tilintar metálico das ferramentas. Na mochila surrada que carregava nas costas, havia poucas coisas. Algumas ferramentas antigas, um par de luvas gastas e uma marmita embrulhada com cuidado em um pano de prato colorido. Para muitos parecia pouco. Para ele, era tudo. Era seu primeiro dia registrado como pedreiro. Aos 23 anos, trazia no rosto marcas da labuta precoce e nos olhos um brilho de quem não estava ali apenas para levantar paredes, mas também para erguer uma vida nova. Caminhava com humildade, quase tímido, cumprimentando com a cabeça os colegas que já trabalhavam no terreno. Do outro lado, os veteranos o observavam com certo desdém. Esse aí não aguenta nem uma semana, cochichou um servente mais velho, mexendo a massa com a colher de pedreiro. Alguns riram baixo, outros apenas balançaram a cabeça, certos de que mais um novato cairia diante da rotina dura do cimento e do concreto. Rafael fingiu não ouvir. Apertou o nó das botas, ajeitou o capacete emprestado e seguiu até o mestre de obras. Rafael Costa, senhor. Vim para começar hoje. O mestre, homem calejado e de voz rouca, olhou-o de cima a baixo, avaliando cada detalhe como quem pesa mais o corpo magro do que a determinação que vinha junto. Sem dizer muito, apenas apontou com o queixo para um canto. Começa no nivelamento. Depois vamos ver se sabe de alguma coisa. Rafael agradeceu em silêncio e foi até o local indicado. Foi nesse instante que cruzou pela primeira vez com Dr. Augusto, o engenheiro-chefe. Era impossível não perceber sua presença. Alto, postura ereta, roupas impecáveis, botas novas sem uma mancha de poeira e um tablet reluzente sempre à mão. Os operários o viam como autoridade máxima. Ele, no entanto, parecia vê-los como peças descartáveis de um grande tabuleiro. Enquanto caminhava, inspecionando cada detalhe da obra, Augusto parou diante de Rafael, que tentava ajustar um nível de madeira com esforço e concentração. O engenheiro ergueu uma sobrancelha e soltou um sorriso carregado de ironia. Quem foi que deixou o aprendiz brincar de engenheiro? As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Alguns operários riram alto, aproveitando a deixa do chefe. Rafael sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e continuou, firme no trabalho. O primeiro dia foi um teste de fogo. Rafael carregou blocos pesados, alinhou paredes, varreu o excesso de pó, obedeceu a cada ordem sem reclamar. O suor escorria pelo rosto, mas sua determinação era maior que o cansaço. Ao final da tarde, quando todos se reuniram sob uma cobertura improvisada para ouvir as orientações, Rafael ficou em silêncio, mais ao fundo, observando cada detalhe. Enquanto os outros falavam de futebol e piadas, seus olhos corriam pelas medidas, pelos prumos, pelas linhas ainda em andamento. Ele sabia que não tinha diploma, mas tinha algo que poucos valorizavam: atenção. Quando todos se dispersaram, Rafael passou novamente por Augusto. O engenheiro sequer lhe lançou um olhar. Para ele, aquele jovem era invisível. Rafael, porém, respirou fundo. Algo dentro dele sabia que aquele seria apenas o começo. Nos dias seguintes, sua rotina se repetiu com rigor. Chegava antes dos outros, saía por último. Observava mais do que falava, anotava mentalmente tudo. Onde o cimento estava mais úmido, onde as vigas pareciam mal alinhadas, onde a água escorria sem destino. Era discreto, mas atento. Ainda assim, o desprezo pairava no ar. Colegas cochichavam quando ele passava. E claro, Augusto não perdia a chance de reforçar a hierarquia invisível. Cuidado, garoto, disse em certo momento alto o suficiente para todos ouvirem. Um erro seu, e a obra inteira vai torta. Risos ecoaram outra vez. Rafael engoliu seco, mas não se deixou abalar. Cada palavra de deboche era combustível para sua determinação. Naquela quarta-feira abafada, o engenheiro reuniu todos no centro da obra. Era dia de inspeção interna e ele queria impressionar a diretoria. O tablet em mãos brilhava, cheio de gráficos e plantas.
Augusto falava com tom duro. Aqui não tem espaço para improviso. Cada um cumpre exatamente o que for mandado. Quem não entender, pergunta. Quem errar, assume as consequências. Rafael ouvia atento, olhos fixos no desenho da planta projetada na tela. Foi quando percebeu algo que lhe gelou a espinha. A linha de escoamento da água passava muito próxima de uma área de desnível natural. Se viesse uma chuva forte, o acúmulo seria inevitável. Uma infiltração grave poderia comprometer toda a fundação. Ele hesitou, o coração disparado. Mas tomou coragem, levantando discretamente a mão. Pois não, aprendiz? Augusto ergueu a sobrancelha, a voz carregada de sarcasmo. Todos os olhos se voltaram para Rafael. Ele engoliu seco e falou com respeito, mas firmeza. Senhor, desculpe, mas a inclinação do terreno ali atrás não poderia causar acúmulo de água. Talvez fosse bom ajustar o desnível. Um silêncio pesado se espalhou. Alguns operários já riam por dentro, prevendo o espetáculo. Augusto não desapontou. Soltou uma gargalhada seca. Olha só, pessoal, agora temos um novo especialista em hidráulica. Zombou. Vai me ensinar projeto também, novato? Quer sentar na minha cadeira? As risadas explodiram. Um servente ainda gritou. Dá um tablet para ele, doutor. Rafael sentiu o rosto queimar, mas não rebateu. Abaixou os olhos, mortificado. Augusto se aproximou, erguendo a voz para que todos ouvissem. Aqui a gente trabalha com cálculo, não com olho de pedreiro. Faz o seu serviço e deixa quem estudou cuidar do resto. As palavras foram um corte fundo. Mas Rafael não reagiu. Pegou sua pá e voltou ao trabalho. Por dentro, algo se solidificava. Não precisava humilhar, não precisava gritar. O tempo se encarregaria de mostrar quem estava certo. E ali, naquele canteiro de concreto e vaidade, o tempo já começava a trabalhar a seu favor. E você? O que faria no lugar de Rafael, sendo humilhado na frente de todos? Deixaria o orgulho falar mais alto ou confiaria que a verdade um dia viria à tona? Comenta aqui embaixo e se inscreve, porque o que está prestes a acontecer vai mostrar que respeito não se calcula em diplomas, mas se conquista na prática. Os dias que se seguiram pareciam uma repetição cruel. Rafael chegava antes de todos, quando o sol ainda engatinhava no horizonte e o cheiro de terra molhada impregnava o ar. Enquanto os outros operários tomavam café preto em copos de plástico, ele já estava no canteiro, conferindo alinhamentos, varrendo o espaço de trabalho, ajeitando ferramentas. A humildade que carregava incomodava alguns. Para os veteranos, um novato esforçado demais parecia soberba disfarçada. Sempre havia um comentário atravessado, uma piada sobre sua marmita simples ou sobre o jeito calado com que encarava as tarefas. Mas Rafael não rebatia. Engolia seco e seguia. Doutor. Augusto continuava sendo a sombra arrogante que pairava sobre todos. Passava diariamente pela obra com seu tablet reluzente, apontando defeitos invisíveis nos outros, mas ignorando os sinais que o próprio concreto já dava. Sempre que cruzava com Rafael, fazia questão de soltá-lo como exemplo negativo. Vejam bem, senhores, é assim que não se deve segurar uma trena. Ou, atenção, quando o ajudante não sabe o que faz, sobra para os verdadeiros profissionais corrigirem. As risadas que vinham em seguida eram como tijolos pesados sobre os ombros de Rafael. Ainda assim, ele permanecia firme, calado. O que os outros não percebiam era que por trás daquele silêncio havia olhos atentos, que registravam cada detalhe. Enquanto carregava blocos ou misturava argamassa, Rafael reparava nas fissuras discretas que começavam a aparecer nas fundações ao norte da obra. Rachaduras finas, quase invisíveis, serpenteavam pelo concreto como raízes tímidas, mas perigosas. Sabia que não era normal. Ali, a base deveria estar firme, mas parecia ceder milímetro a milímetro. Nos dias de chuva, a situação ficava pior. Ele notava o acúmulo de água perto da sala de equipamentos, bem onde havia alertado sobre o desnível do terreno. Pequenas poças persistiam mesmo após horas de sol. O concreto ficava úmido demais. O solo parecia amolecido. Tentou alertar colegas durante os intervalos. Vocês viram ali perto da lateral? O piso está trincando. Um pedreiro mais velho riu, abanando a mão. Relaxa, novato. Concreto novo sempre dá umas rachadinhas. Em outro dia, tentou falar com o mestre de obras numa pausa rápida. Senhor,
A drenagem ali atrás não está funcionando. Se chover forte, o mestre o cortou antes que terminasse. O projeto está aprovado pela engenharia. Faz o seu serviço e deixa de querer aparecer. As palavras doíam, mas confirmavam o que Rafael já sabia. Ninguém o ouviria. Então tomou outra decisão. Se não podia falar, iria registrar. Num caderno velho que trazia dobrado no bolso da calça, começou a anotar cada detalhe. Fissuras, medidas fora do prumo, poças que se formavam, marcas no concreto. Fazia rabiscos rápidos, setas indicando pontos de risco, pequenas observações. Era sua forma silenciosa de provar, caso fosse necessário, que não estava vendo fantasmas. Todos os dias, antes de ir embora, dava uma volta pela obra em silêncio. Passava a mão sobre o concreto, observava os encaixes, anotava mentalmente o que mudava de um dia para o outro. Era como se pressentisse que algo grande estava para acontecer. Enquanto isso, a arrogância de Augusto crescia. Preparava com afinco a vistoria da diretoria, marcada para a semana seguinte. Queria impressionar os superiores com números no tablet e discursos ensaiados. Mandava os operários capricharem na limpeza, exigia que paredes fossem erguidas às pressas para esconder falhas, ordenava retoques superficiais para disfarçar imperfeições. Aqui ninguém improvisa, repetia quase todo dia. Quem errar, assume. Rafael ouvia calado, mas sabia. O verdadeiro erro estava embaixo dos pés de todos, escondido nos alicerces. Na quarta-feira que antecedia a visita, uma cena marcou o silêncio dele. Chovia fraco desde a madrugada. Quando chegou ao canteiro, notou que parte do corredor recém-finalizado estava com o concreto levemente afundado. Cada passo fazia um som oco, como se o solo estivesse cedendo. Rafael se ajoelhou, encostou os dedos nas pequenas rachaduras e sentiu a umidade escapar pelas frestas. O coração acelerou. Tentou falar novamente com alguns colegas. Isso não é normal. Se a base ceder mais, pode dar problema sério. Um servente apenas riu, dando-lhe um tapa no ombro. Você se preocupa demais, garoto. Aqui é assim mesmo. Mas Rafael sabia. Não era assim. Ele podia não ter diploma, mas tinha olhos. E aqueles olhos viam mais do que o tablet caro do engenheiro. Na sexta-feira, a tensão tomou conta do canteiro. Caminhões chegaram cedo com materiais de acabamento, funcionários corriam de um lado para o outro, limpando, pintando, organizando. O cheiro de cimento fresco se misturava ao perfume artificial de desinfetante. Estavam maquiando a obra para receber a diretoria como quem esconde rachaduras em uma parede antiga antes de vender a casa. Rafael trabalhou como sempre, em silêncio, focado, atento. Mas dentro dele, uma angústia crescia. O dia da vistoria seria também o dia em que a verdade viria à tona. O tempo, pensava ele, não falha. E naquele canteiro de concreto e vaidade, o tempo já começava a preparar a queda de quem ria alto e desprezava o simples olhar de um pedreiro novato. O céu amanheceu cinzento no dia marcado para a vistoria da diretoria. As nuvens pesadas pareciam anunciar que algo maior do que a chuva estava prestes a cair sobre aquela obra. Desde cedo, o canteiro fervilhava. Caminhões chegavam, operários corriam de um lado para o outro, escovas limpavam pisos, panos tentavam tirar a poeira das paredes recém-erguidas. Era como arrumar uma casa apressadamente antes da visita de alguém importante. Só que ali, cada detalhe escondido podia custar milhões. Doutor Augusto estava mais altivo do que nunca. Vestia um uniforme impecável, botas que pareciam recém-polidas e um capacete novo que refletia a claridade do dia. Carregava o tablet como se fosse um troféu. Dava ordens em voz alta, exigindo perfeição. Quero tudo alinhado, nada fora do lugar. Se eu encontrar sujeira, vai ter bronca. Hoje é o dia de provar o valor dessa obra. Os operários, embora cansados, obedeciam. Sabiam que qualquer falha seria motivo de humilhação pública. Rafael chegou cedo, como sempre. Pegou sua pá, ajustou o nível de madeira e começou a rotina. Mas logo percebeu algo que gelou seu sangue. O concreto de um dos corredores recém-finalizados parecia afundar levemente sob o peso dos trabalhadores que passavam. As fissuras que ele havia anotado dias antes agora estavam visíveis, como cicatrizes abertas na base. Na área norte, o solo começava a formar depressões, pequenas,
mas suficientes para alarmar quem tivesse olhos atentos. Seu coração acelerou. Aquilo não era mais um pressentimento. O perigo era real e iminente. Às 10 horas, a diretoria chegou. Carros de luxo estacionaram diante do canteiro improvisado. Homens e mulheres desceram com roupas caras, pranchetas nas mãos e olhares críticos. Alguns cumprimentaram Augusto rapidamente. Outros apenas seguiram direto para o portão. "Bem-vindos à futura sede da nossa empresa", disse Augusto, exibindo um sorriso ensaiado. "Estamos adiantados no cronograma, e garanto que essa obra será referência." A comitiva seguiu pelo canteiro. Augusto guiava os passos com confiança, mostrando gráficos coloridos no tablet, falando de cálculos e normas técnicas. Os diretores assentiam, impressionados com o discurso firme. Mas Rafael, parado ao fundo, via além das palavras. Cada passo dos engravatados sobre o piso instável fazia seu estômago revirar. Ele ouvia o som oco sob as botas de couro, percebia a vibração sutil nas paredes, sentia o cheiro da umidade impregnada no concreto. Foi então que notou: uma das bases principais, sustentando parte do segundo andar, estava marcada por uma fissura contínua, profunda, que se estendia como uma linha ameaçadora. Rafael prendeu a respiração. Ninguém mais parecia perceber. O engenheiro gesticulava, orgulhoso, enquanto os diretores caminhavam confiantes sobre estruturas que poderiam ceder a qualquer momento. O sangue de Rafael gelou. Não podia ficar calado. Engoliu seco, respirou fundo e avançou em direção ao grupo. Alguns operários o olharam alarmados. Interromper uma vistoria era loucura, ainda mais vindo de um novato. Mas a coragem falou mais alto que o medo. "Com licença, senhores", disse, a voz firme apesar das mãos trêmulas. Todos se viraram. O silêncio caiu pesado. Dr. Augusto fechou a expressão imediatamente. "Quem autorizou esse peão a interromper a visita?", murmurou entre os dentes, irritado. Um dos diretores, curioso, ergueu a mão pedindo silêncio. "Deixe-o falar." Rafael engoliu a ansiedade e apontou para a base. "Eu não quero desrespeitar ninguém, mas acho importante que vejam isso." Ajoelhou-se e passou a mão pela fissura. O concreto está cedendo. O piso também apresenta desnível. Se continuar chovendo como nos últimos dias, pode haver infiltração séria e risco de recalque estrutural. A palavra recalque pareceu causar um impacto imediato. Os diretores se aproximaram, agacharam-se, bateram com ferramentas no concreto. O som surdo confirmou o que Rafael dizia. O diretor técnico franziu a testa. "Quem aprovou esse nivelamento?" Dr. Augusto, suando sob o capacete, tentou manter a calma. "Está dentro do previsto. Toda estrutura suporta pequenas variações." Outro técnico, analisando o solo com uma ferramenta, retrucou: "Isso não é variação mínima. É recalque de fundação. O solo não foi devidamente compactado." Murmúrios começaram entre os diretores. Um puxou o outro para olhar mais de perto. Rafael indicava outros pontos: a drenagem mal planejada, as pequenas fissuras que se ramificavam pelas paredes, o acúmulo de água que ainda persistia em algumas áreas. Cada palavra dele era confirmada pelos especialistas, que balançavam a cabeça em reprovação. O ambiente, antes descontraído, tornou-se pesado. O tablet de Augusto agora parecia inútil. Os números perfeitos não resistiam ao concreto trincado diante dos olhos de todos. Um dos diretores, visivelmente irritado, levantou a voz. "Se não fosse o alerta desse rapaz, provavelmente estaríamos diante de um prejuízo milionário e de um risco gravíssimo de acidente." Virou-se para Rafael. "Qual é o seu nome?" "Rafael Costa, senhor." "Pois bem, Rafael, parabéns pela coragem e pela atenção. É de gente como você que a construção civil precisa." O coração de Rafael bateu forte. Não buscava reconhecimento, mas aquelas palavras ecoaram como a primeira pedra de um novo caminho. Enquanto isso, Dr. Augusto estava pálido. O orgulho que o sustentara por anos parecia ruir como as fissuras que tentara ignorar. Diante da diretoria, diante de sua equipe, diante do próprio ego, ele se tornava pequeno. O silêncio dos colegas dizia tudo. Aqueles que antes riam das observações de Rafael, agora desviavam os olhos envergonhados. Sabiam que tinham debochado justamente do único que enxergara o óbvio. A vistoria terminou em clima pesado. Os diretores, sérios, voltaram aos carros comentando em voz baixa. O engenheiro-chefe, que chegara altivo,
agora parecia encolhido. E no meio do canteiro, parado próximo a um monte de blocos, Rafael apenas respirava fundo. Não havia vaidade em seu semblante, apenas a serenidade de quem sempre soube. Respeito não se exige, se conquista. A tarde caiu pesada sobre o canteiro de obras. O sol, que antes refletia nos vidros do prédio vizinho, parecia menos brilhante. O silêncio era quase absoluto, como se o barulho das betoneiras e das pás tivesse sido engolido pela vergonha coletiva. Os diretores já haviam partido em seus carros luxuosos, deixando para trás um ambiente carregado de tensão. Doutor Augusto ainda estava parado no centro da obra, o capacete nas mãos, olhando fixamente para o chão. O homem que horas antes falava com arrogância, que ridicularizava os outros diante de todos, agora parecia menor, encolhido diante do peso da verdade. Ninguém se aproximava. Os colegas que costumavam rir das suas piadas estavam calados, cada um ocupado fingindo trabalho, sem coragem de encarar seus próprios erros de julgamento. Rafael, por sua vez, permanecia no mesmo canto de sempre, próximo aos sacos de cimento. Não buscava palmas, não sorria em triunfo. Apenas observava, silencioso, como quem sabe que a vitória verdadeira não é humilhar de volta, mas permanecer firme quando todos duvidaram. Pouco depois, o mestre de obras reuniu a equipe às pressas. Tentava retomar o controle, falando de ajustes técnicos, de medidas corretivas, mas sua voz parecia fraca. Todos sabiam que a responsabilidade pelo fiasco tinha nome e rosto. Mesmo assim, enquanto os operários se dispersavam, um detalhe chamou a atenção. Muitos olhavam para Rafael com respeito. Já não havia risos nem comentários atravessados. Havia silêncio e olhares que reconheciam a coragem que ninguém mais tivera. Na manhã seguinte, o clima na obra era diferente. Augusto chegou cabisbaixo, sem o tablet nas mãos, e evitou discursar. Limitou-se a dar ordens secas, sem erguer tanto a voz. Era como se tivesse perdido parte da autoridade que antes carregava com tanta soberba. O mestre de obras, que ignorara os alertas de Rafael no início, começou a chamá-lo discretamente. Dá uma olhada nesse nivelamento, Costa. Quero ter certeza de que está certo. Outros colegas também passaram a se aproximar. Um pedreiro veterano, que antes zombava dele, entregou-lhe a trena. Confere aí, rapaz. Você tem olho bom. Rafael não mudou sua postura. Continuava chegando cedo, trabalhando calado, anotando no caderno velho, ajudando onde podia. Mas agora, em cada gesto simples, havia respeito. Até mesmo Augusto, de forma tímida, começou a buscar sua opinião. Um dia, durante o alinhamento de uma parede, aproximou-se com a voz mais baixa do que de costume. Rafael, pode ver esse prumo comigo? Só para garantir. O jovem olhou nos olhos do engenheiro. Não havia rancor, apenas serenidade. Assentiu com a cabeça e caminhou ao lado dele. Pela primeira vez trabalharam juntos, sem títulos, sem tablet, apenas dois homens diante do concreto. O tempo passou e a obra seguiu. Mas todos sabiam que algo havia mudado para sempre. O ambiente, antes carregado de piadas e vaidades, agora respirava respeito. Numa sexta-feira à tarde, após o expediente, os operários improvisaram um churrasco simples no canto da obra. Carne assada em espetos improvisados, música baixa vindo de um rádio antigo. Entre risos tímidos e copos de plástico, o mestre de obras pediu silêncio. Levantou o copo e disse: às vezes a gente não reconhece um mestre quando ele passa pela obra. Às vezes ele vem disfarçado de novato. Todos olharam para Rafael. O jovem sorriu envergonhado. Abaixou os olhos e balançou a cabeça. Não precisava de aplausos. O respeito que conquistara era muito mais valioso do que qualquer troféu. Enquanto o sol descia no horizonte, tingindo de dourado as paredes erguidas, Rafael encostou a pá no chão e respirou fundo. A obra que ajudava a levantar era sólida, mas dentro de si sentia algo ainda mais forte. A certeza de que caráter não se constrói com diploma ou arrogância, mas com humildade e verdade. Dr. Augusto, sentado mais afastado, observava em silêncio. Pela primeira vez em anos, não tinha nada a dizer. Talvez entendesse no fundo que o maior cálculo da vida não está nas planilhas, mas na forma como tratamos aqueles que caminham ao nosso lado. Na semana seguinte,
Rafael foi chamado à sala do diretor técnico da construtora. Esperava uma advertência ou algo burocrático, mas, para sua surpresa, o homem lhe entregou um papel. É uma recomendação. Quero que continue na empresa. Temos programas de capacitação. Se quiser estudar engenharia, terá nosso apoio. Rafael segurou o documento com as mãos trêmulas. Nunca imaginara que a coragem silenciosa de um simples pedreiro pudesse abrir portas tão grandes. Naquele dia, ao sair da sala, olhou para a obra uma última vez. Sentiu orgulho, não apenas do prédio que se erguia, mas da história que estava construindo com suas próprias mãos. E a lição ficou gravada em todos. Levantar paredes é fácil, difícil mesmo é levantar respeito. E respeito se constrói tijolo por tijolo, atitude por atitude, com humildade e coragem. E você, o que faria no lugar de Rafael? Já passou por uma situação em que foi humilhado, mas teve a chance de mostrar o seu valor? Conta pra gente aqui nos comentários e aproveita para dizer de qual cidade você está nos assistindo. Se essa história te inspirou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas lições que aquecem o coração. Até a próxima.